Pessoal, a lição 8 ficou como tarefa também, certo? Então, vamos fazer a leitura desse texto. Línguas e culturas indígenas. As línguas dos brasileiros. A população indígena brasileira é composta de muitos povos de diferentes etnias, línguas e culturas. As línguas indígenas, assim como o português, são patrimônio cultural brasileiro. Isso significa que, embora o português seja o idioma oficial, não é a língua materna de todos os brasileiros. A comunicação entre povos indígenas. Multilinguismo é o conhecimento de mais de uma língua por um mesmo falante. Entre os povos indígenas, constatam-se variadas situações de multilinguismo. Há aqueles que falam e entendem mais de uma língua ou que entendem muitas línguas, mas só falam uma ou algumas delas. Numa mesma aldeia, é possível haver indivíduos que só falam a língua indígena, outros que só falam a língua portuguesa e outros ainda que são bilíngues ou multilíngues. Geralmente, a língua não é impedimento para que os povos indígenas vizinhos se relacionem e casem entre si, troquem coisas, façam festas ou participem juntos de atividades educativas. Algumas vezes, nesses encontros, uma das línguas passa a ser mais usada que outras. É o que os especialistas chamam de língua franca. Há casos em que é o português que funciona como língua franca, isto é, como língua usada por diferentes povos indígenas quando conversam entre si. Escolas e comunidades indígenas. Constituição é a lei maior, a partir da qual se estabelecem todas as leis. Antes de nossa última Constituição, de 1988, as escolas que atendiam as comunidades indígenas tinham por finalidade ensinar os alunos índios a ler e escrever o português, integrando-os à sociedade, sem considerar suas línguas e suas culturas. Como você sabe, muitas línguas indígenas desapareceram e com elas foram perdidos saberes acumulados pelos povos. Atualmente, o Brasil figura numa lista de 10 países com maior número de idiomas ameaçados. A atual Constituição de 1988, com a finalidade de preservar as línguas remanescentes e as culturas desses povos, a fim de que não perdessem as características próprias de seus grupos, assegurou aos povos indígenas do Brasil o direito a uma educação diferenciada. As leis que se seguiram, baseadas na Constituição, especificaram o que seria essa educação diferenciada. Uso das línguas maternas indígenas no processo de aprendizagem, valorização dos saberes milenares desses povos, formação dos próprios indígenas para atuarem como docentes em suas comunidades, uma vez que é necessário conhecer a língua e a cultura do grupo. Como esses povos vivem no Brasil, também é necessário que aprendam o português para defenderem seus direitos, participarem da vida política, ampliarem seus conhecimentos e serem reconhecidos e respeitados pela sociedade como um todo. Então, pessoal, esse texto, ele fala o quê? Sobre as línguas e as culturas indígenas, certo? Que são muito ameaçadas. Muitas leis, na verdade, têm que ser criadas hoje em dia para que esse direito deles seja, o direito que eles têm seja mantido. E vimos também que a língua, numa tribo, tem alguns que falam só a língua deles, indígena, tem uns que falam português, tem alguns que falam português, a língua deles. Então, o nosso Brasil ele é muito diversificado nesse sentido. A lição que ficou para vocês, da página 118, é a seguinte. A número 1. É correto afirmar que a língua materna dos brasileiros é apenas uma, o português? E por quê? Então, não, no texto já diz que não é correto, porque há grupos indígenas que têm outras línguas maternas. Então, a número 1 não é correto, pois há grupos indígenas que têm outras línguas maternas. A 2. Como povos indígenas de diferentes grupos se comunicam? Então, o que acontece? Entre esses grupos indígenas, tem aqueles que falam e entendem mais de uma língua ou entendem mais de outra língua. Eles não falam só algumas delas. Então, muitas vezes, ao interagirem indivíduos que falam línguas diferentes, por exemplo, uma delas passa a ser mais usada do que a outra. Então, é o que os especialistas chamam de língua franca. Muitas vezes, o português funciona como essa língua franca, certo?
Então, a 3. Por que nas escolas que atendem alunos indígenas é preciso formar docentes da própria comunidade? Então, pessoal, é preciso que o docente, ou seja, o professor, que ele fale a língua do grupo, que ele conheça os costumes, a cultura, porque essa é uma maneira também de fazer com que a cultura não vá se perdendo com o tempo. A 4. Que importância tem para o índio conhecer a língua portuguesa? Então, conhecer o português faz com que ele participe mais da sociedade como um todo. Ele conhece e consegue reivindicar seus direitos, consegue participar da vida política, ele é capaz de ampliar os seus conhecimentos e fazer ele ser respeitado, certo? Então, essa que é a importância que tem para o índio conhecer a língua portuguesa. Faz uma diferença muito grande na vida dele nesse sentido. Até porque alguém tem que defender a tribo dele também. E como que faz se só tiver gente ali que fala essa língua indígena? Então é muito importante para que as pessoas possam respeitá-lo e conhecer os seus objetivos, conhecer um pouco mais sobre a tribo dele, certo? Então essa é a correção da tarefa 8.